alunos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é a professora Andressa, de Geografia. Hoje eu vou passar um conteúdo para vocês complementando a aula passada e esses dois vídeos que eu vou disponibilizar para você. Um já está disponível na plataforma, que eu vou botar o link novamente e vou disponibilizar esse agora. Vai ser uma revisão para vocês conseguirem responder as questões que eu vou anexar na próxima semana. Na próxima semana, no caso que eu falo, segunda-feira, dia 6, tá bom? Vamos lá, então, gente. Só um momento. Vou abrindo aqui o arquivo. Pronto. Hoje iremos falar sobre diferentes maneiras de representar a superfície terrestre, tá bom? Como nós representamos superfície terrestre, gente? Revisão, eu já falei isso na aula, tá bom? Vamos representar de diversas maneiras, como globo terrestre, os planisférios, imagens aéreas, imagens de satélites. Então, existem várias maneiras de representar a superfície terrestre. E uma que a gente mais utiliza é a questão do planisfério, que são mapas, tá? O planisfério é uma maneira de elaboração de mapa numa superfície plana, de uma forma reduzida e bem simplificada, tá bom? Vamos lá, então, gente. Orientação e localização. Lembra que eu falei na aula sobre pontos de referência? Então, você deve se recordar, né? Pontos de referência são quando nós usamos para nos orientarmos num local. Por exemplo, vamos supor que você vai visitar um coleguinha que mora em uma outra cidade, você nunca foi naquela cidade, e nem seu pai nem sua mãe. Como é que vocês vão se orientar? Se vocês, por exemplo, não souberem o endereço certinho. Ou às vezes você até sabe o endereço, mas não sabe como chegar. Hoje nós temos o GPS. Mas uma outra maneira são pontos de referência. Por exemplo, olha, coleguinha, minha casa fica próximo à esquina que tem uma sorveteria da placa azul, ou fica próximo ao hospital da minha região, ou fica em frente à igreja tal. Então, isso são pontos de referência, tá bom? E devemos também nos orientarmos em questão de localização, questão dos pontos cardeais. Lembra quando eu falei sobre as rosas dos ventos? Então, a rosa dos ventos é uma maneira de indicar os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? São os pontos norte, sul, leste, oeste. Professora, como eu vou saber onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, oeste? Sempre onde o sol se põe, tá bom? Tá bom? Perdão, gente, sempre onde o sol nasce. Lembra de manhã quando você acorda e o sol tá nascendo assim na janela do seu quarto, vamos supor, assim, tá nascendo, você vê aquele sol forte, você fala, nossa, de manhã eu não consigo assistir televisão porque o sol bate muito forte no meu quarto. Então, assim, a direção que o sol tá nascendo é o seu ponto leste, o oposto é o oeste, à sua frente é o norte e atrás é o sul. Tá bom? Então, não se esqueça, é sempre onde o sol nasce. A direção que o sol está nascendo no horizonte é onde é o leste, tá bom? Vamos continuar. Sobre a bússola, gente, a bússola é um instrumento de localização usado há muito tempo atrás, tá? Ela foi inventada ou aperfeiçoada no século V, tá? Ela foi aperfeiçoada, vamos supor, inventada pelos chineses. Mas há boatos que ela já tinha sido inventada, vamos supor, o astrolábio, por exemplo. A bússola é um aperfeiçoamento do astrolábio. Mais pra frente eu falo sobre o astrolábio numa próxima oportunidade, tá bom? Mas é como se fosse uma bússola. O astrolábio foi inventado pelos europeus e também pelos árabes, né, que eles se orientavam nas grandes navegações através disso, do astrolábio. E a bússola, basicamente a bússola como é um instrumento diferente, ela foi inventada no século V pelos chineses. E a bússola, gente, ela tem uma agulha imantada. O que é imantada? É uma agulha que possui imã. Então, ela sempre vai estar apontando para o norte. O norte, gente, a minha frente é o norte, tá bom? No caso, porque eu sei que na minha casa, na minha residência, na posição que eu estou, o meu braço direito está certinho para o leste, o meu braço esquerdo para o oeste, a minha frente, que são vocês, está para o norte e atrás está para o sul, tá bom? Então, vamos continuar, tá bom? E vamos recapitular rapidinho sobre o que? Coordenadas geográficas. Vocês lembram ainda do que é isso? Vocês fizeram uma atividade tem poucos dias. Gente, recapitulando, o que são coordenadas geográficas? Vamos supor
que você está no navio, no cruzeiro com sua família. Nossa, seria coisa boa, hein, gente? Estão no navio e você fala, cara, qual será a nossa coordenada geográfica? Então, o quê? A sua posição, a sua localização atual. Gente, você está no meio do nada, na imensidão, só tem água. Como é que você vai saber? Esquece o celular. Senão vocês vão ligar lá, vão pegar o celular, vão ver onde vocês estão. Esquece o celular. É localização. Coordenada geográfica refere-se ao ponto de encontro entre um meridiano e um paralelo. São suas medidas em graus. Nós sabemos que por exemplo, a linha do Equador que divide o nosso planeta em 2 hemisférios, em norte, em sul, a linha do Equador é o 0 graus. E ali subindo tem 20, 40, 60, 80, 60 e até 90, que é onde encontro no ápice, que é onde fica, vamos supor, o Círculo Polar Ártico, tá bom? No norte. E o meridiano, sabemos que o nosso principal meridiano é o quê? Meridiano de Greenwich. Ele também tem as suas medidas em graus, você sabia? O meridiano de Greenwich ele é traçado verticalmente entre o norte e o sul. A partir daquele momento é o ponto zero. E assim, a sua direita, como a sua esquerda, ele vai aumentando. Zero é o meridiano, aí 20 graus, 40 graus, 60 graus e 80 graus. Então, até o seu leste, ele vai aumentando os seus graus, tá bom? Sabendo também que o meridiano divide o nosso planeta em 2 hemisférios, gente. Hemisfério sul e hemisfério norte? Não, professora. O hemisfério sul e o hemisfério norte é dividido pela linha do Equador, que é pelos paralelos. O meridiano divide em 2 hemisférios, que é o hemisfério ocidental, que é a sua esquerda, e o hemisfério oriental, que é a sua direita, tá bom? E claro, não podemos esquecer do GPS, gente, que é uma ferramenta atual, é uma ferramenta que facilita o cotidiano dos pais, de vocês, de se localizar em algum lugar. Mas não podemos esquecer do principal, né, gente? Vamos lá nos pontos cardeais mesmo, norte, sul, leste, oeste. Não podemos deixar isso ser esquecido. Então, assim, o GPS, gente, ele funciona de várias maneiras. Uma delas, por exemplo, ele pode ser usado vamos supor, em áreas florestadas, sabe? Em regiões, em fazendas que têm plantações, agricultores. Eles conseguem utilizar o GPS no meio de mapeamento e localização. Eles fazem mapeamento da área, eles sabem a localização de onde, vamos supor, aquela plantação não está dando certo, não está desenvolvendo como as outras, ou aquela área é mais fértil. Então, através do GPS, das tecnologias, dos avanços tecnológicos, a gente consegue entender isso, sobre as questões do desenvolvimento do GPS, da tecnologia, sobre as questões de obter informações através desse dispositivo funcional, tá bom? Gente, não se esqueça, tá? Essa aula vai ser bem curtinha, ela é bem rapidinha, mas para vocês entenderem mais ou menos não, entenderem o conteúdo, tá? Dá uma olhada também no vídeo anterior que eu postei sobre diferentes maneiras de representar a superfície terrestre, quando nós falamos de... Não, perdão, sim, sobre diferentes maneiras de representar a superfície terrestre, quando nós falamos... Mas mesmo assim, vamos dar uma recapitulada, tá bom, gente? No caso das diferentes maneiras de representar a superfície terrestre, que são os globos terrestres, os planisféricos, que eu já falei. Temos também a questão da distribuição do mapa. Como é que o mapa ele é distribuído, gente? Ele tem várias... Como é que se faz a leitura de um mapa, na verdade? Tem a questão do título, temos a roda dos ventos, temos a legenda, temos a legenda... Temos também a escala e a fonte. O título, ele fala da origem, de onde qual o tema do mapa, na verdade. A Rosa dos Ventos, ela fala basicamente dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, então indica a direção dos pontos, né? A legenda informa o significado como se lê o mapa, a legenda, basicamente. Vamos supor que seja um mapa temático, um mapa que fala sobre vegetação de uma determinada região. Então, ele vai ter um milhozinho, um feijãozinho, a soja, tá bom? E temos a escala, que informa quantas vezes foi necessária a diminuição da área representada pelo tamanho real. Ou seja, se a cada 1 centímetro a cada 1 centímetro no mapa, na régua,
tem uma distância de 250 quilômetros. Então, a escala ela retrata isso, quantas vezes foi proporcionalmente dividida, tá bom? E a fonte informa a origem dos dados dos mapas. Então, de onde foi retirado os dados do mapa, tá bom? Então, basicamente, não podemos esquecer da questão do quê? Dos mapas temáticos. Gente, são mapas temáticos, mapas agropecuários, mapas econômicos, mapas demográficos, mapas físicos, tá bom? E mapas históricos também, que são os mapas mais antigos, que retratam a história de certa região, certa comunidade, tá? Certo país. Então, esses são os tipos de mapas temáticos que a gente pode trabalhar isso mais à frente, tá bom? Gente, sobre as questões de origem, de pontos de vista, produção de mapas e escala, está no vídeo anterior da aula passada, tá bom? Então, vocês vão dar uma olhada nesse vídeo de revisão e complementar com o vídeo da aula passada e vocês vão conseguir responder as questões que eu vou disponibilizar no sistema para vocês. Então, tenham um excelente dia, fiquem com Deus e se cuidem. Estou morrendo de saudade. Em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos aí para dar continuidade ao conteúdo e dar um grande abraço em vocês. Então, um grande beijo, um forte abraço e fique com Deus. Tchau, gente!